Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, nessa sexta-feira, programa Opinião. Hoje, 27 de maio de 2022. Como vai? Vai bem? O Opinião está no ar nessa sexta, até às 8h30. A gente vai bater um papo interessante falando de economia. Essa, por exemplo, é uma semana, é um mês que está acabando, na verdade, não é? Acaba no início da semana que vem. Da indústria. E para falar bem sobre esse assunto, a programação que a FIENTE, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, tem uma programação vasta, muito importante, não é? E concorrida. E o Mauro Santos, que é o vice-presidente da FIENTE, está aqui com a gente. O Mauro Santos já esteve recentemente com a gente aqui não foi tão recentemente, mas esteve já esse ano, já esteve neste ano de 2022 com a gente, falando aí sobre como a nossa indústria, como a nossa economia, ela é um ponto fora da curva, quer dizer, a gente tem sempre assuntos para abordar aqui e a demanda é muito grande também, aí a gente chama o pessoal da FIENTE, aí o Mauro Santos mais uma vez prontificou, está aqui, ele também é do Instituto Evaldo Lodge, não é? É superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, para ser mais correto, né? A FIENTE e também o Instituto Evaldo Lodge. Então, fique atento que tem muita coisa interessante aqui. Vou cumprimentar o Lorenberg Alves. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Um abraço a você que acompanha a Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom, bom demais ter você aqui. Como também é bom demais ter o Mauro Santos de novo. Mauro, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? E eu já vou abordar, evidentemente que estamos aí no mês da indústria. O Dia da Indústria foi comemorado no dia 25, também conhecido como anteontem. Mas a programação na FIENTE, por parte da FIENTE, por exemplo, aqui no estado, ela é muito vasta, tem muitas coisas. Eu queria que você, em síntese, né, pudesse aí falar o que de melhor está acontecendo aí nessa programação do mês da indústria. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos assistem. Novamente, é um prazer estar aqui, Paulo, para poder falar da nossa indústria, né, da indústria de Mato Grosso e de toda a repercussão positiva que ela traz para a nossa sociedade. Sim, ontem, dia 25, né, anteontem, né, dia 25 de maio, é o Dia da Indústria, né, é comemorado a nível nacional e a FIENTE preparou para o mês da indústria uma ampla programação para comemorar esta importante data. O nosso objetivo, a missão do mês da indústria, foi ajudar, Paulo, os empresários com informação de qualidade para que ele possa enfrentar os desafios que o ano de 2022 nos apresenta. Sim, tivemos festa, tivemos comemoração, porque a indústria faz um bem gigante, né, Paulo, à sociedade. Com certeza. São 11.300 indústrias em Mato Grosso, que emprega de forma direta 152 mil pessoas, além das pessoas que trabalham de forma indireta e também das pessoas que trabalham de forma induzida, né, pelo movimento da indústria. Então, no mês da indústria, a Federação preparou uma programação com 18 eventos, passamos pela área de sustentabilidade, pela área de saúde, inaugurando o novo SESI, né, uma nova estrutura do SESI, em Rondonópolis. Nós inauguramos uma nova unidade do Senai em Alta Floresta, que tem a capacidade de treinar 750 pessoas todo dia naquela unidade, preparar pessoas, né, para a indústria. Falamos de tecnologias geoespacial para promover ainda mais um crescimento da nossa produtividade, utilizando alta tecnologia embarcada. E fizemos também o Fórum da Indústria. Realizamos ele em Sinop, em Cáceres, Rondonópolis. E dia 25 e 26 nós realizamos em Cuiabá. O objetivo, como eu te disse, Paulo, foi ajudar os empresários com as principais dores que eles enfrentam atualmente. Um deles é o aumento exponencial dos custos, né? Explodiram os custos industriais. Temos insumos que aumentaram mais de 100%, 150%. E isso leva para o setor de produção da empresa
muita instabilidade, além para o caixa da empresa, né, Paulo? E um outro grande tema que nós trabalhamos no fórum foi como fazer uma melhor gestão de pessoas, que é hoje uma grande dor, né? Pessoas nas organizações. Muitas indústrias têm pessoas faltando no quadro, em alguns municípios a gente percebe um certo apagão, e nós trouxemos especialistas para falar de gestão de pessoas, para diminuir essa dor nas empresas. E desse apagão, sobre esse apagão, a gente fala mais já, não é? Porque isso é importante, para fazer a engenharia toda funcionar, tem que ter a qualificação, tem que ter a mão de obra, enfim, e aí tem que movimentar todos os entes, não é? Não só o setor privado. Lorenberg Alves, por favor. Superintendente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença e eu, particularmente, ganho e ganho muito porque eu aprendo um pouco mais. Superintendente, tem um trecho de uma fala do senhor aqui que eu encontrei no site da Assembleia Legislativa no dia 30 de abril deste ano. Entre aspas, em Mato Grosso, a realidade econômica é impulsionada pelo agronegócio e pela indústria. Por isso, os resultados de crescimento são maiores que de outras regiões do país. Nos últimos 10 anos, o PIB Mato Grosso cresceu mais de 11% em média ao ano. O mundo continua comprando nossos grãos. Existe uma demanda pelos alimentos. Por isso, a indústria em Mato Grosso cresce de forma significativa. Fecham aspas. Superintendente, o senhor acaba de afirmar aqui que existe uma demanda por alimentos. Por isso, por essa demanda de alimentos, foi o que eu entendi, a indústria em Mato Grosso cresce de forma significativa. O senhor poderia explicar isso aqui melhor? Ter uma reflexão maior para que eu possa entender o que tem a ver o crescimento, a demanda por alimentos, por soja, por milho, por algodão, que vende não industrializado para fora, tem a ver com a indústria, com o crescimento da indústria em Mato Grosso. Professor Lorenberg, muito obrigado por sua pergunta. Em fato, o mundo compra Mato Grosso, compra não apenas soja, milho e outros grãos, compra também proteína animal. Eu queria dar um dado para o senhor. Entre janeiro e fevereiro, a nossa indústria, a indústria de Mato Grosso, foi a que mais cresceu em produção no Brasil, entre todos os estados. Foi a primeira colocada com 26% de crescimento. E o que foi a locomotiva desse... Quais foram as locomotivas desse crescimento, professor? Foi o setor de carnes refrigeradas, carnes frias, que vão para exportação, óleo, óleos vegetais que vão para uso doméstico, farelos de soja, farelo de milho e também ração animal, que vão para alimentação animal. Então, essa indústria alimentícia de Mato Grosso, ela, além de abastecer o Brasil, ela também abastece o mundo. O mundo compra alimentos e compra os grãos do nosso estado. Parte desses produtos, grande parte desses produtos ainda vão in natura, mas lá no país de destino, professor, eles se tornam alimentos, farelos, óleos, para outros tipos de uso, E essa demanda mundial é crescente, com a situação da pandemia, com a desorganização da cadeia de suprimentos, com a questão geopolítica, guerra, e também questões climáticas em outros países, ao mesmo tempo que abre desafios, para a nossa economia, como aumento de custos, também abre um campo gigante de oportunidades. Eu posso te dar um exemplo. A Indonésia, ela suspendeu recentemente a exportação de óleo de palma, que é um óleo de cozinha, utilizado na produção de diversos alimentos que a gente encontra enlatados nos supermercados. Então isso, como ela proibiu e ela atende 30% da exportação mundial, abre-se oportunidade para ampliar ainda mais a compra dos nossos produtos, das nossas commodities, tanto de óleo já refinado, quanto do próprio grão in natura. Então, o mundo compra Mato Grosso, por isso que a nossa economia cresce. Agora, outro detalhe importante, um outro setor importante é o setor de bioenergia.
é o de biocombustíveis, que é um grande setor de Mato Grosso, não apenas pela relevância econômica, mas também pela questão sustentável, né? Então, o nosso etanol, tanto de milho quanto de cana-de-açúcar, e o nosso biodiesel são muito, mas muito menos poluentes que os combustíveis fósseis, né? Um estudo recente aponta que um carro movido a etanol, ele polui cerca de 20% do que um carro movido a combustível fóssil. Esse setor vem crescendo também, professor, e ajudando a impulsionar a nossa economia. Este ano, a previsão de produção desses biocombustíveis superam 4 bilhões de litros. E dentro do estado, no caso do etanol, a gente não consome 1 bilhão de litros ainda. Então, cerca de 3 bilhões de litros vão para outros estados. Então, o Brasil compra os nossos alimentos, o mundo compra os nossos alimentos e os outros estados brasileiros compram a nossa bioenergia. Tudo isso, além de outros setores, contribui para o crescimento econômico do estado de Mato Grosso. A gente sabe que grande parte ainda sai como produto básico, mas a indústria está avançando. Diante de todo esse cenário, posso te dar um dado, nos últimos 15 anos, a economia de Mato Grosso cresceu mais de 200%. E a nossa indústria cresceu cerca de 170%. Então, ela acompanha esse crescimento. Agora, o campo de oportunidades é gigante, né, professor? Podemos falar sobre isso. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu só queria... Tanta informação, rapaz. Lá no começo, você estava dizendo, Mauro, que mais de 11 mil empregos gerados na indústria. E aí eu queria fragmentar essa informação aí. O que vai para o que corresponde aos micro, aos pequenos e aos grandes, as grandes empresas, os grandes conglomerados, enfim. Como é que está distribuído isso hoje aqui? E já emenda na resposta aí, eu dando a provocadinha, sobre a questão da geração, da qualificação, geração de emprego, que está, pela informação que a gente tem, esteve aqui recentemente, tiveram várias pessoas aqui recentemente falando sobre isso, inclusive, que nós estamos devendo na questão da qualificação. Eu queria que você fragmentasse essas informações aí, por favor. Primeiro, Paulo, o universo industrial, o nosso universo industrial é composto por cerca de 11.400 indústrias. Destas, quase 9 mil indústrias são microempresas. Aquela que contrata, em média, 20 pessoas. Cerca de 18%, ou quase mais 2 mil, né? Cerca de 2 mil indústrias são pequenas empresas. Aquela que tem em seu quadro entre 50 e 249 empregados. Quando a gente junta a pequena empresa e a microempresa, a gente fala de 96% do total de empresas, de indústrias instaladas em Mato Grosso. Embora elas sejam consideradas pequenas, mas elas têm uma importância muito grande para a economia do estado e também para a geração de emprego. A indústria de Mato Grosso tem hoje em seus quadros contratados via CLT 152 mil pessoas. E essas pequenas e microempresas, microindústrias, contratam 35% desse contingente. Nós temos 185 indústrias que são consideradas médias, aquelas que contratam entre 250 a 499 empregados, e temos 208 indústrias consideradas grandes, que são aquelas que contratam acima de 500 empregados. As grandes e as médias empregam 65% de todo o contingente e as pequenas e micro, 35% de todo o contingente. Tá. Então, só corrigindo aí, eu estava falando de 11 mil empresas, indústrias, tá? Eu falei empregos, não, mas é um contingente de geração de emprego, só com carteira assinada, mais de 120 mil, mais de 120 você falou, né? Mais de São 152 mil pessoas. Fazendo um breve resumo da capacidade de geração de trabalho do nosso estado, Paulo, quem toca a economia de Mato Grosso, né? Quem faz os cerca de 160 bilhões de PIB, a nossa estimativa para 2021, são cerca de 1 milhão e 700 pessoas. Dessas 1 milhão e 700 pessoas, nós temos cerca de 617 mil que trabalham de carteira assinada. Nós temos 303 mil que trabalham, embora trabalhem de empregado, elas trabalham sem carteira assinada.
nós temos 400 mil pessoas que se dizem que trabalham por conta. Eu sou um autônomo, um microempreendedor individual, eu trabalho por conta. Então nós temos um contingente, Paulo, entre esses 400 mil que se declaram trabalhar por conta, mais os 303 mil que estão na informalidade, faz um total de mais de 700 mil pessoas. A gente vê que parte desse contingente pode ser aproveitado nas indústrias, né? Tem muita vaga nas indústrias, elas podem ser capacitadas, né? Por instituições como o Senai e suprir a atual demanda que a nossa indústria tem. Tem um estudo do Observatório Nacional da Indústria, da CNI, que aponta que até 2025 vão ser necessários investir em capacitação e treinamento para a indústria em Mato Grosso, cerca de 178 mil pessoas. Parte desse contingente está nesse universo entre os que declaram trabalhar por conta e os que trabalham sem carteira assinada. E só para complementar aquela pergunta que eu fiz, né, sobre a qualificação, nós estamos realmente muito atrás. Não estou dizendo que ninguém está se movendo, mas eu digo que a demanda é muito grande, né? Esse movimento pode não estar sendo o suficiente. Como é que está isso hoje? A demanda é grande, nós já temos relatos, né, e já fomos em loco observar vários municípios que já sofrem com falta de mão de obra e alguns setores industriais também sofrem de forma mais aguda essa dor, que é a falta de pessoas. Cito exemplos para você: Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, Primavera do Leste, entre outros. Então a gente entende que parte da solução vai sair de uma política que envolva atração, envolva qualificação e envolva política de manutenção dessa mão de obra em Mato Grosso. O sistema FIENTE, através do SESI, através do SENAI, já faz um importante papel há muitos anos fazendo qualificação de mão de obra, mas como o nosso estado cresce a ritmos, né, bem acelerados, isso vai ter que ser ampliado e utilizando, né, uma rede de instituições para enfrentar esse desafio, né, Paulo, que envolve o governo, as prefeituras, as outras entidades de qualificação do Sistema S e também fortalecimento das próprias ações de SESI e SENAI para minorar essa dor nas empresas. Ok, Mauro Santos com a gente aqui, vamos para o primeiro intervalo comercial, tem muito assunto ainda, vamos falar de zinco. Você sabia que esse estado aqui é uma história fora do comum, viu? É uma potência. Gustavo de Oliveira, o presidente da FIENTE, está para lá para o Aripuanã, aquela região lá, porque daqui a pouco vem aí uma explosão. E estamos falando de zinco, de chumbo, de uma série de outros minérios aí que vai fomentar ainda mais a nossa economia. E você tem alguma pergunta? 999322529 aqui no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu quero mandar um abraço para a dona Josefa e o senhor Pedro Oliveira. Ambos é um casal, né? Já são casados há muitos anos, inclusive fizeram agora, parece 40 anos de casados, e moram lá na Morada da Serra, Morada do Ouro, por ali, e acompanham a Opinião sempre. Paulo, outro dia encontrei lá no supermercado, Paulo, manda um abraço para a gente, um abraço para o Lorenbeck, que a gente gosta muito dele também, viu? Então tá dado aí, viu? E a vocês, a família inteira, aí, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. O governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, ele esteve, você viu agora há pouco no intervalo comercial, ele falando aí do União Brasil, que possível pré-candidato, ele ainda não falou se vai disputar ou não a reeleição e tal. Quando apareceu ali, me veio o seguinte questionamento que eu vou repassar aqui ao Mauro Santos, que é o superintendente da FIENTE. Como é que a FIENTE vai estar inserida nesse processo de discussão aí, eleitoral? Muitos candidatos, o Estado é punjante. Falamos aqui de um problema sério, que é a questão de geração de qualificação, para que possa ter mais possibilidade de geração de emprego. Como é que vocês vão estar, a FIENTE, a Federação da Indústria, vai estar inserida nesse debate? Paulo, a FIENTE ela não faz política, né? A FIENTE é uma instituição que ela existe para promover o desenvolvimento da indústria,
e ela faz com isso qualificação, saúde, treinamentos, políticas, contribui para as políticas públicas e muito mais. Agora a gente sabe que o poder é feito pelos políticos. Então, levar, né, para eles as pautas prioritárias da indústria, isso sim a Fiente vai fazer. Estamos terminando de construir esse documento. Já estivemos em Rondonópolis ouvindo os empresários e coletando as principais dores e necessidades da indústria de lá. Já estivemos em Sinop, já estivemos em Cáceres, vamos também ouvir outras cidades, entre elas Cuiabá. E nós vamos construir um documento chamado Prioridades da Indústria de Mato Grosso para entregar para os candidatos dos principais cargos, né? Entre eles o de governador, entre eles o de Senado, de deputado, tanto federal quanto estadual, demonstrando, né, as principais pautas da indústria. Uma a gente vai ter que tirar, Paulo. A gente vai ter que tirar uma, porque uma das pautas era a recriação do Ministério da Indústria e Comércio para que os nossos setores tivessem uma representação maior, né? Uma representação mais forte lá em Brasília, junto a essas pautas prioritárias. Mas anteontem, num evento lá em Minas Gerais, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente anunciou que vai mandar, né, o pedido para o Congresso, né, a mensagem para o Congresso, para a recriação do Ministério. Mas você acha que tem tempo? Esse mandato dele faltam o quê? Faltam 5 meses para o seu final. Porque aí tem aquela coisa da sequência, né? Garantia. Se mantém, se o governo, se ele se reelege, mantém. Se não, vem outro e atropela. De toda forma, já consideram como uma grande notícia. A informação que a gente tem é que isso já está bem encaminhado lá, isso já está maduro, e a gente tem a crença que em poucos meses isso vai se tornar uma realidade. Luremberg, por favor. Superintendente, tem uma afirmação aqui que eu gostaria muito de um comentário, de uma reflexão do senhor. Eu encontrei no Gazeta Digital do dia 17 de janeiro deste ano. Entre aspas, a renúncia fiscal em Mato Grosso cresce 74,7% em 2022. Neste ano, 8,5 bilhões deixarão de ser cobrados pelo fisco estadual. Quase a totalidade da renúncia fiscal programada para este ano pelo governo será de ICMS. Do segmento industrial, o governo abre mão de 4,8 bilhões de reais referente ao ICMS. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desta afirmação. Quase 5 bi. Professor, lá na Federação das Indústrias, a gente não gosta, eu sei que é a palavra que está no texto legal, mas a gente não gosta da palavra renúncia. A gente prefere a palavra investimento. Quando o governo ele concede um incentivo fiscal, ele está fazendo um investimento no desenvolvimento do Estado. A gente pode fazer a seguinte reflexão. O PRODEIC ele foi criado em 2004. De 2004 para cá, já são aí cerca de 18 anos. Se você for analisar o crescimento exponencial da nossa indústria, motivada por esse incentivo, e casa, professor, com o crescimento também exponencial da arrecadação de ICMS do Estado. A arrecadação do ICMS do Estado de Mato Grosso no ano passado foi de 18 bilhões de reais. E a nossa indústria, apesar de ter esse incentivo do governo, né, esse incentivo, esse investimento do governo via renúncia, contribuiu com 6,8 bilhões. 6,8 bilhões de reais foi a contribuição da indústria de Mato Grosso no total de ICMS arrecadado em 2018. Por que a gente acredita que é um investimento? Todo investimento, você sabe, quem investe em algo, ele espera um retorno. Então, o governo, quando ele investe no PRODEIC, no programa de incentivo, ele espera o retorno e ele já tem esse retorno. Por quê, professor? Na nossa indústria, o incentivo não é de 100%. Nenhuma indústria tem incentivo de 100% de imposto, né, de isenção de ICMS. Figura ali entre 50% e 80%, dependendo do setor e atividade. Então, essas indústrias em operação, elas contribuem muito com o ICMS do Estado.
Agora, toda a riqueza que ela gera através dos empregos, por exemplo, estas 152 mil pessoas via CLT despejam de salários e efeito multiplicador na nossa economia por ano cerca de 16 bilhões de reais. Essas pessoas compram no supermercado, compram no posto, compram na farmácia, compram roupa, faz lazer e elas não têm incentivo fiscal. O que ocorre então? Uma arrecadação indireta. Por isto que, ao longo dos anos, a nossa arrecadação só cresce. Uma indústria aberta, uma indústria gerando empregos, gera renda, que gera consumo, que gera arrecadação, que gera uma série de bem-estar para a sociedade. Mas eu queria te dar uma informação que às vezes nem todo mundo sabe. Quando você ajuda uma indústria a estar aberta através do incentivo, ela recebe ali um incentivo do ICMS, né? Parte do ICMS ela deixa de recolher como investimento. Só que além do ICMS, ela paga mais 12 tributos. Tem mais 12, ela paga mais 12 outros impostos, IPVA, IPTU, IPI e por aí vai. Tem mais 12 impostos embarcados na operação da empresa, que a maioria deles ela não tem incentivo e ela paga imposto. E ela paga imposto, ela paga encargos sobre a folha de pagamento, sobre a Previdência Social, PIS, COFINS, entre outros, o que gera uma série de benefícios para a nossa sociedade. Então, assim, lá na Fiente, a gente não considera como renúncia, a gente considera como investimento e onde o Estado tem muito retorno por ajudar a ter indústrias em operação. Eu questiono sempre, Mauro Santos, não só os dirigentes que vêm aqui, mas políticos principalmente, não é? Tá, existem os incentivos, existem. Só que o compromisso que se espera, que se cumpra lá na ponta, é que é a parte social, geração de emprego. Quando vem aqui um político, eu não deixo de perguntar, principalmente se for parlamentar, a cobrança de como está sendo fiscalizado isso aí. A Fiente monitora isso? Você pode garantir, enquanto dirigente da federação, que há esse compromisso está sendo cumprido pelas indústrias, pelas empresas, quando recebem um incentivo do Estado de geração de emprego aqui no Estado de Mato Grosso? Paulo, todas as indústrias que são incentivadas, elas empregam bastante. Logicamente que o incentivo fiscal, o PRODEIC, não é só para a empresa média e não é só para a empresa grande. A gente tem uma série de empresas pequenas usufruindo, né, dos benefícios do PRODEIC. Elas empregam, como eu disse, as micro e pequenas contratam aí 35% do total, e essas poucas empresas que são médias e grandes, nós estamos falando de um contingente menor do que 400 empresas. Elas empregam 65% do contingente de 152 mil pessoas. Então é comprovado, Paulo, que quando você dá um incentivo, você emprega muito. Agora, você sabe que algumas culturas têm muita tecnologia embarcada, não é tanto o nosso caso da indústria, né? A nossa indústria é intensiva em mão de obra, mas a tecnologia também, às vezes, ela substitui parte dessa mão de obra que seria contratada. Mas é evidente, é claro, já está provado que as nossas indústrias que são incentivadas geram muito emprego. Professor. Mais uma afirmação aqui, superintendente, eu gostaria muito de um outro comentário. E eu encontrei isso aqui no site Minuto Mato Grosso, no dia 10/5/2019, portanto, antes da pandemia. Entre aspas, conforme o levantamento do IBGE, quando comparada à produção industrial de março de 2019 com março de 2018, a queda, e não subida, a queda, em Mato Grosso foi de 12,3%, fecham aspas. Nós estamos falando de um período que antecede a pandemia. Nós nem imaginávamos que teríamos pandemia e caiu o crescimento, a produção, 12,3% da indústria mato-grossense. Professor Lorenberg, nós temos questões sazonais. É muito importante quando você vai fazer uma avaliação do crescimento da produção industrial,
a gente olhar o filme como um todo, e não apenas uma foto. No caso dessa observação, a gente estava comparando um mês com o outro, e, salvo engano, naquela época, nós tivemos uma queda expressiva no setor de base florestal e no setor de mineração não metálica. Por questões climáticas e, salvo engano, por problemas com sistemas também, na época, de emissão dos documentos legais e fiscais desses setores, isso contribuiu para essa queda. Mas, naquela época, foi um movimento sazonal. Eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo, mas de leigo mesmo, não é nem de jornalista. Olha só, falando da questão do emprego, Mauro Santos, da geração de emprego, talvez até já exista esse serviço por parte da federação. Disponibilizar um balcãozão assim, virtual que seja, onde o Paulo Coelho está desempregado lá em Cuiabá e está feio. E a gente sabe que a indústria ela está pegando fogo, está bombando no sentido melhor da palavra. Esse cidadão, esse Paulo Coelho vai poder ir lá, operador de máquina, eu sei fazer isso, ou eu sei fazer aquilo, ou apareceu essa oportunidade. Tem isso já disponível? Paulo, se não tivesse, não tem como... Paulo, isso tem disponível. O nosso Senai, aqui no Mato Grosso, nos últimos 7 anos, ele qualificou já mais de 600 mil pessoas, e atualmente ele está focado na qualificação das demandas da indústria, né? Quais são os profissionais que a indústria está precisando, que ela está demandando? Então, todo esse portfólio de qualificação de cursos estão disponíveis, muitos são gratuitos, parte deles são gratuitos, estão à disposição da população. Isso pode ser consultado nos nossos canais de comunicação, como o site do Senai Mato Grosso. E agora o que a gente observa? Devido à falta de mão de obra em alguns setores estão até incentivando a formação de mão de obra. Posso dar um exemplo para você? O setor de energia fotovoltaica. Recentemente foi ofertado um curso em parceria com a FMT, onde a pessoa, além de aprender a ser um profissional de instalação dos sistemas de geração fotovoltaica, ele ainda recebeu uma bolsa de R$400. Então, assim, para quem quer procurar uma qualificação, para quem quer se desenvolver, tem muita oportunidade disponível no mercado. Eu queria passar um dado do setor de geração fotovoltaica. Mato Grosso é o 4º estado no Brasil em potência de geração instalada. São 660 mega de potência instalada no estado. E Cuiabá, você sabia, Paulo e professor Loneberg, que Cuiabá é o município, primeiro lugar no Brasil em potência instalada de geração fotovoltaica, com 117 mega. Mato Grosso é uma potência da energia limpa. As nossas hidrelétricas geram energia limpa. Mato Grosso já é um destaque em fotovoltaica. O biocombustível é uma energia sustentável e uma energia limpa. E para completar, já estão vindo para Mato Grosso investimento na geração de biogás, que também é uma energia limpa, e também biometano. Você sabe, né? Não é para menos, não é de surpreender ninguém. Cuiabá, meu caro, cada um tem um sol aqui, eu tenho dois sóis. Não é? Cada mato-grossense tem 2 sol para chamar de seu, 2 sóis no plural, para chamar de seus, não é? Então, logo esse mercado vai expandir mesmo. Mas que bom que isso é um número muito bom, muito positivo para o nosso estado e para a nossa capital, né, aqui. E eu queria, só para encerrar esse bloco, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Eu queria, de forma muito resumida, o Mauro, o caríssimo Gustavo de Oliveira está lá para a região de Aripuanã. Fala-se muito, zinco pode ser a bola da vez. A Aripuanã é associada ao minério, ali é fértil mesmo, né? O que temos de novidade nesse sentido? O que o Gustavo foi cheirar por lá? O que tem de novidade nesse sentido aí? Vamos falar de potencial e realidade. Há 5, 7, 8 anos atrás, ter uma grande mineradora em Aripuanã era um potencial. E hoje é uma realidade. Já está em operação. Então, nosso presidente, Gustavo de Oliveira, foi conhecer as instalações da mineradora, entrou lá mesmo nos túneis, né?
É uma belíssima empresa, feita com toda a segurança, né, a parte operacional, e ele foi conhecer a extração de chumbo, de zinco e de cobre, uma grande riqueza mineral do estado de Mato Grosso. Essa empresa, essa indústria instalada lá, está ajudando a transformar o município. Desde a construção e operação foram mais de 2.000 empregos gerados, serão aí mais de 15 anos de exploração que vão deixar um legado muito positivo para a cidade de Aripuanã. Falando em cifras, dá o quê? Estamos projetando o quê? O que podemos falar em termos de projeções aí para a nossa economia? Eu não tenho esse dado aqui agora, mas são bilhões e bilhões de reais, né, Paulo? Para os próximos anos, né? Isso. Tá certo. Que bom, né? Eu fico feliz. Esse estado aqui é maravilhoso. Não tem como deixar de acreditar no estado de Mato Grosso. Esse possivelmente futuro é o dourado de tudo, não só na questão dos alimentos. O Mauro Santos continua conosco aqui para a gente falar mais sobre esses assuntos aqui, mais da semana, do mês, da indústria, enfim, após o intervalo comercial, um instante só. Então a gente retoma o programa de hoje, o programa que está entrevistando o Mauro Santos, superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Já falamos de muita coisa, geração de emprego, zinco, enfim, tem muita coisa para falar ainda, e vou chamar o Lorenberg para abrir esse bloco de perguntas, por favor, professor. Superintendente, tem uma afirmação que o senhor deu muito recentemente a uma emissora de rádio. O senhor dizia o seguinte, nesse trecho, entre aspas, a nossa indústria evolui impulsionada pelas políticas de desenvolvimento lideradas pela FIENTE. O Observatório das Indústrias apurou que em 10 anos a indústria de Mato Grosso cresceu cerca de 160%. Temos uma agroindústria fortalecida, fecham aspas. E aí vem as minhas duas perguntas, vou fazer as duas de uma vez. O senhor falou aqui em políticas de desenvolvimento lideradas pela FIENTE. E aí vem a minha primeira pergunta. O senhor pode citar, na verdade um pedido, pode citar e comentar uma dessas políticas liberadas pela FIENTE? E a segunda questão, qual é o forte da agroindústria de Mato Grosso? O forte, aquele ponto, aquela área ou aquele setor da agroindústria que mais realça ou que mais se destaca? O pulo do gato. Tá bom. O Prodeic é uma dessas políticas. O Prodeic ele não é da FIENTE, né? O Prodeic ele é do povo de Mato Grosso, é uma política de Estado. A FIENTE ela impulsiona, ela lidera as negociações, né, junto a esses atores para que a nossa indústria tenha esse incentivo fiscal, para que ela tenha competitividade, né, contra players que são nacionais e até internacionais. Esse é um exemplo, tá, professor? A política do Prodeic. E os principais setores que têm potencial de crescimento da nossa agroindústria são os ligados a alimentos, né? Os de proteína animal, bovino, suíno, aves, leite, laticínios, todo esse universo de alimentos que já é forte, tem um potencial gigante de crescimento pela demanda nacional e pela demanda internacional. Temos forte potencial de expansão dos biocombustíveis, né, da bioenergia, tanto do biodiesel quanto do etanol. O mundo hoje, né, professor, não quer mais, né, quer reduzir emissões que prejudiquem a atmosfera. Tanto o biodiesel quanto o etanol contribuem decisivamente para isso. Então hoje a gente está produzindo 4 bilhões de litros, a estimativa que até 2028 isso seja mais de 8 bilhões de litros de produção, a maioria vai para outros estados e também vai para outros países. E posso comentar também do setor de base florestal, que é um setor extremamente importante no estado, tem milhares de empresas, né, instaladas dentro do estado. Hoje eles exploram de forma sustentável, no manejo sustentável, cerca de 3 milhões de hectares, mais de 3 milhões de hectares, e esse espaço pode ser até dobrado. Então, assim, a indústria de base florestal também tem um potencial gigante de crescimento, com a vantagem, né, professor, que a nossa exploração é totalmente sustentável, mantendo, preservando
as florestas. Potencial, Mauro Santos, é uma coisa, prática é outra, não é? Porque potencial, a gente tem falado isso ao longo dos últimos anos, né? Mas aí a gente sabe que nós temos tudo isso e as políticas propriamente, elas não estão se convertendo no ganho, não é? Para o Estado. Aí eu volto a falar da geração de emprego, por exemplo, né? E aqui fomentando a nossa economia. Por exemplo, vamos pegar lá a questão da carne, não é? Não temos os frigoríficos existem aqui, mas já estiveram em números maiores. Do couro, por exemplo, da soja, que as indústrias não estão. O que está acontecendo? A nossa política de incentivo, voltando a falar desse assunto, né? Que não tem jeito, ele cerca tudo. Ela não falha nesse aspecto. E emendando nessa pergunta aí, já que eu falei agora há pouco aí do ano eleitoral e tudo mais, e você falou aí, tem região que é uma realidade assim, que tem uns clamores assim, outras têm diferentes. O que, no geral, que se pode tirar de qual que é o principal gargalo que reclamam esses industriais aí? Paulo, a gente tem um olhar positivo. Se você comparar o que é a indústria de Mato Grosso hoje com o que era a indústria de Mato Grosso 20 anos atrás, ela teve um crescimento exponencial. A gente olha isso com muita positividade e isso já gera, né, há muitos anos, benefícios para o nosso Estado. Mas concordo com você que temos um potencial gigante de agregar valor, principalmente em produtos básicos que produzimos aqui. Podemos transformar aqui mais milho. A gente produz hoje, entre milho e soja, cerca de 80 milhões de toneladas. A gente pode transformar em produto, né, industrializado mais parte dessa produção. E Paulo, agora, competitividade de uma indústria, ela envolve vários fatores. Incentivo fiscal é um fator só. A indústria precisa, para investir aqui, ela precisa de financiamento mais barato e mais acessível. Ela precisa de energia elétrica, Paulo. Logística? Mato Grosso tem um produtor hoje que tem produção excedente de energia, sim. Só que essa energia não está disponível em vários cantos do estado. E é caro você levar os linhões, essa estrutura, né, que transmite a energia para alguns locais onde tem potencial de indústria. Então tem que investir, tem que ter política de financiamento com taxas de juros menores e acessível, tem que ter investimento em infraestrutura, precisamos investir na logística, né? A gente tem a boa notícia do investimento em ferrovias no estado, elas demoram ainda alguns anos e tem setores que têm algumas peculiaridades. Você sabia, professor Lorenberg e Paulo, que você pode dar 100% de isenção no ICMS, né? Incentivo 100%, isso não existe, mas tem alguns setores, se você der 100%, mesmo assim, ele ainda não é competitivo. Por quê? Porque tem os outros fatores que pesam na balança. Energia. Falei alguns aqui, mercado consumidor pequeno, falei alguns aqui, e um setor que a gente tem estudado com mais profundidade para entender as razões, né, que vão levar a seu desenvolvimento é o setor do algodão, por exemplo. Mais de 90% da nossa pluma de algodão sai daqui ainda in natura. Por que não temos as grandes indústrias aqui? A pergunta é essa, por que não temos? Porque falta ainda a gente atender aos requisitos que contribuem para a competitividade. Eu vou dizer um negócio para você. O mundo hoje, o Brasil e o mundo, não consome mais tanta roupa puro algodão. Né? Para a competitividade das roupas, elas são misturadas. E esses outros insumos têm que vir ou de outros estados, ou têm que vir de outros países. O que encarece, Paulo. Você comprar da China, comprar de outros produtos da Ásia, outros países da Ásia, da Europa, e trazer esses insumos para misturar aqui. Chegando aqui, você vai ter que ter investimento industrial. Você tem esse custo de logística embarcado, esse custo de importação embarcado, você tem o custo de instalação da indústria embarcado. É por isso que você ter uma política de atração envolve diversos fatores. Incentivo fiscal, logística, energia, acesso a insumos a um custo menor.
entre outras necessidades, Paulo. Ok. Professor Lorenberg. Superintendente, durante a pandemia, muitos setores da economia perderam e perderam muito. E precisavam de ajuda, muitos setores. E aí vem a minha pergunta, qual foi o suporte oferecido pela Fiente para os empresários da indústria mato-grossense? Durante a pandemia, a primeira ação foi cuidar das vidas. Cuidar a vida das pessoas foi o mais importante naquele momento inicial da pandemia. Então, SESI, Senai, Fiente-El apoiaram as indústrias com um pacote de orientação de medidas sanitárias que as indústrias deveriam tomar para se precaver, evitar, né, perdas maiores de vidas durante aquele período. Agora, a indústria no Brasil ela é considerada essencial, né, professor Lorenberg? Alimentos, energia, entre outras áreas industriais, elas são essenciais para a vida humana. Então, a indústria praticamente no estado não parou, com os incentivos fiscais e monetários, não só do Brasil, mas também do mundo, isso impulsionou a economia. Então, naquele momento, nós tivemos poucos setores seriamente afetados pela economia, né? Alguns setores, como, num primeiro momento, panificadoras, que é uma indústria, e algumas outras de alimentos. Mas, rapidamente, ela se recuperou devido à sua essencialidade. Mas nós temos consciência que importantes empresas de outros setores sofreram mais, como restaurantes, por exemplo. Ok, estamos caminhando para o final aqui da entrevista. Eu quero abordar já que aquela região ali o SESI Papa, o SESI Senai, ali, aquela estrutura ali, quando que ela vai ser restabelecida? Depois houve a pandemia, ela parou o centro de lazer, por exemplo. Vocês pretendem, a Fiente pretende reformar aquilo ali, entregar para os industriais, enfim, um novo centro de lazer ali. E, já que eu falei de SESI, Senai, eu quero falar do SESI Escola, rapaz. Teve uma situação agora, esses dias, eu tenho 2 filhos que estudam lá. Minha filha chegou, pai, tive um negócio lá esquisito, uma ameaça lá, digamos assim, que iria ter um massacre. Uma coisa que está acontecendo sempre aqui, e isso acaba acionando todo o sistema de segurança do município, né? E aí, até a Heloísa, que é a coordenadora lá, me ligou falando assim, pai, vamos ter que mudar aqui, inclusive, a entrada e saída de veículos. Eu queria que você falasse sobre isso também, né, a questão da segurança, e se lá vai ser reformado. Sim, em primeiro lugar, vamos falar daquele complexo. Aquele complexo nós temos ali o SESI Escola, que já está sendo reformado, vai ficar uma estrutura bem adequada, né? Bonita, mas ser bonita não é o mais importante, ela vai ser uma estrutura bem adequada para acolher os alunos ali, já está ocorrendo a sua reforma. Nós temos o SESI Papa, que é uma parceria em conjunto com a Igreja Católica, né, da gestão daquele espaço. A gente ainda não voltou a ter eventos, né, promover eventos lá. Devido ainda à pandemia, a gente está esperando aí os últimos sinais dela para que a gente retome as atividades lá. E tem um parque, né? O parque está passando por um processo de estudos para ser modernizado, para realmente ser um local que leve cultura, né? Lazer e cultura de forma diferenciada para a população industrial e também para a comunidade. Isso está em estudo, tá, Paulo? Com relação ao incidente no SESI Escola, o SESI tomou todos os cuidados necessários, né, colocou mais pessoas para fazer o acompanhamento lá do dia a dia dos alunos e restou comprovado que foi uma espécie de vandalismo, né? Foi um aluno lá ou alguém que escreveu aquilo para dar um susto, mas foi no universo do vandalismo, tá, Paulo? Graças a Deus. Graças a Deus. Não foi nada, não foi nenhum incidente mais sério. Foi, porque isso aconteceu em outras escolas também, públicas aqui. É vandalismo puro. Nesse caso específico lá do SESI Escola, escreveram no banheiro, parece lá, vai ter um massacre, coisa do tipo assim, e ficaram empolvorosas. Todo mundo, quando não fica, vai que cumpre, né? Vai que baixa aquela onda dos Estados Unidos aqui. Deus me livre e guarde, nem Deus vai deixar. Lorenberg, uma última pergunta para a gente encerrar aqui, para a gente liberar o nosso
entrevistado? Mas o papo tá tão bom, né? Vamos continuar então. Dorileu, pode continuar aqui? Não, Dorileu não está ali, senão eu ia pedir para ele. Mas, superintendente, o senhor falava no bloco anterior sobre a parceria com a UFMT. Eu gostaria de retomar isso para o senhor pudesse esclarecer, ter mais parcerias com a UFMT e acrescentando nesse rol aí a UNEMAT. Sim, inclusive faz parte da nossa estrutura, né, da nossa definição como organização, atuar em rede. Nós já temos diversas parcerias com o IFMT, com a Universidade Federal de Mato Grosso, com a SEDUC, né, a Secretaria de Educação do Estado, diversas parcerias que levam também qualificação, né, para a população em diversos municípios do Estado, e também com a UNEMAT. Diversas parcerias já existiram, algumas estão em andamento, mas é foco nosso, foco do Sistema Fiente, atuar em parceria e fortalecer a educação profissional, a saúde nas empresas e também os investimentos em inovação e tecnologia. Ok, Mauro Santos, uma mensagem aqui, enquanto dirigente da federação, porque nós falamos de coisas boas aqui, falamos de Mato Grosso, muita gente desconhece, isso aqui pode ser esse Eldorado daqui a pouco em tudo, pode ser essa potência, que já é hoje uma grande potência na participação aí na balança comercial, enfim, tudo mais. Uma mensagem aí para a nossa audiência sobre a nossa economia, a nossa indústria / economia mato-grossense. O recado principal para você que está buscando, né, uma oportunidade no mercado de trabalho ou procurando crescer na sua carreira profissional, busque se qualificar. Mato Grosso é um estado de gigantes oportunidades. A gente acredita, Paulo e o professor Lorenberg, que a economia de Mato Grosso vai continuar crescendo, a indústria de Mato Grosso vai continuar crescendo, o mundo compra os alimentos e outros produtos de Mato Grosso, e o Brasil e outros países querem, né, precisam da nossa energia sustentável, da nossa energia renovável. Então já existe hoje muita oportunidade no mercado de trabalho e vão surgir muitos mais. Então, para você que busca uma oportunidade ou queira crescer, busque a sua qualificação, o autodesenvolvimento, busque o apoio do SESI, busque o apoio do IEL e busque o apoio do SENAI e das outras instituições que trabalham com qualificação, que grandes oportunidades você poderá abraçar. Ok, a gente agradece aqui, viu, Mauro? Muito obrigado por ter vindo aqui. Mauro Santos, superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e também do Instituto Eovaldo. Falamos pouco hoje do IEL, mas a gente vai ter oportunidade para trazer mais informações, buscar mais informações e levar até você, não é? Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Manda um abraço lá para o nosso Gustavo de Oliveira e a todos da Fiense. Paulo, eu que agradeço. Nós somos apaixonados pela indústria, pelo desenvolvimento dela e pelo desenvolvimento do Estado. Então, para nós é sempre um prazer vir aqui falar da nossa indústria. Satisfação é toda nossa. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Se cuida, ó. Eu continuo me cuidando. Cuida aí, rapaz. Hoje a gente tá feio aí, não pensa que tem refresco, não. Segunda-feira a gente entrevista ao vivo aqui o deputado federal Carlos Bezerra, presidente do MDB. Um papo muito bom, muito importante sobre política, com P maiúsculo, aqui com Carlos Bezerra. Então se cuida, continue tendo todos os cuidados do mundo, porque é necessário cuidar da saúde principalmente, não é? Que Deus te proteja. Fica bem, fica com Deus também. É isso aí, meu. Muito bom, né?